Olá, tudo bem? Eu sou Hélio Honda e vamos para a nossa aula de pontos polêmicos do DFC. Lembrando que vocês, pelo amor de Deus, vocês sabem o que significa DFC, né? O que é? Demonstrações de fluxo de caixa. Bom, vamos lá. Classificações das operações. A empresa deve escolher com cautela as categorias de classificação. A classificação deve ser consistente de ano para ano. Uma única transação pode originar duas classificações diferentes para os fluxos de caixa dela decorrentes. Ou seja, o que é classificação? Classificação é você saber para onde que você vai colocar, se é atividade de operação, atividade de financiamento ou atividade de investimento. Você tem que saber aquele dinheiro que está entrando ou aquele item que você vai lançar, você tem que saber o que é de fato. Caso contrário, você vai errar e aí vai dar um grande problema para quem lê essa informação. Por quê? Porque de duas uma, ou você vai levar uma carcada ferrada, ou quem analisar o seu documento, o seu fluxo de caixa, ele vai ser induzido a erro. E aí também você vai levar uma carcada e pode ser até demitido. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de classificar essas operações. E aí o que acontece? Por exemplo, pagamento de dívidas pode ter dois componentes. O primeiro item, pagamento de principal, atividade de financiamento, pagamento de juros, atividade de financiamento operacional. O que significa isso? É simples. Pagamento de principal é tudo aquilo que é a longo prazo, ou seja, você fez um empréstimo e vai lá, vai estar pagando a longo prazo, ou se não tem uma carência de 12 meses, aí daqui 12 meses você começa a pagar, então ele é o que? Uma atividade de financiamento. E aí pagamento de juros, ele pode ser o que? Ou uma atividade de financiamento ou operacional, por quê? Porque se for um pagamento de juros pontual, exemplo, eu tinha uma conta a pagar, porém eu atrasei, e aí eu vou pagar amanhã. Ele já tem os juros. Esses juros é o quê? Operacional. Por quê? Porque ele vai sair do caixa nesse dia, naquele momento, ou seja, no ato. E se ele for um item que está relacionado a pagamento de juros futuros, aí sim, é uma atividade de financiamento. Tá ok? E aí nós temos... Por exemplo, o pagamento de dívidas pode ter dois componentes. Pagamento de principal, atividade de financiamento. Lembrando que a atividade de financiamento é o quê? É você estar integralizando ou captando dinheiro para o seu capital. E aí, quando a gente fala pagamento, é o quê? Está saindo dinheiro do capital, ou seja, você está pagando algo que você pegou no mercado ou de alguém, tomou para quê? Integralizar seu capital. Pagamento de juros, atividade de financiamento operacional. Por que atividade de financiamento? Porque ele pode ser juros remuneratórios dos sócios. Exemplo, os sócios integralizaram o capital, colocaram dinheiro dentro da empresa e eles falaram, eu não preciso pagar de uma vez, vai pagando juros aí do que a empresa render e está tudo certo. Ou, se for operacional, é o quê? Lembrando lá a primeira aula sobre operacional, é quando você, por exemplo, tem um título a pagar, você esqueceu de pagar, correu 3, 4, 5 dias, esses 5 dias de juros vai fazer o quê? Você vai recalcular esse boleto, vai ter mora e juros, e aí você vai estar pagando. Então o que ele é? É um título que no caso você está pagando no dia, aí sim é operacional, tá certo? Vamos lá, próximo item, juros e dividendos pagos. Atividades operacionais, visão do FASB. Financial Accounting Standards Board. O que é isso? A FASB, ela é literalmente o órgão que fala todas as regras da contabilidade. O que acontece? Juros de dividendos, elas são, em tese, atividades operacionais. Juros de dividendos pagos. Por quê? Porque são itens que ocorreram no ato. E também porque transita pelo demonstrativo de resultados do exercício. É por esse motivo que juros e dividendos pagos eles sempre vão entrar como atividades operacionais. Ok? E vamos para a nossa dúvida.
Toda transação gera duas classificações diferentes? Ótima pergunta. A resposta é não. Por que não? É não e depende. Por que não? Não porque dependendo da transação que você fez, né, ela não pode ser classificada de duas formas. Ou vai ser de investimento, ou operacional, ou qualquer outro tipo. Ela tem que ser, às vezes, dependendo da transação que você fizer, ela vai ser só operacional, ou só de investimento, ou só de financiamento. E também nós temos o depende, que é, dependendo da forma que você fez essa transação, né, ela pode sim ser classificada de duas formas. Aí você, que é o gestor da área, ou trabalha na área financeira ou de contabilidade, você tem que verificar em qual item que vai entrar, ou operacional, ou de financiamento, ou de investimento. Tá certo? Então vamos lá. Voltando. Juros de dividendos pagos, eles podem ser atividades de investimento. Por quê? Representam remuneração do capital investido, ou seja, ele está atrelado ao quê? Ao capital da empresa. É aquele dinheiro que entrou dentro da empresa, ele está dando lucro e o que vai acontecer? Ele vai pagar esse investidor que investiu na sua empresa. Tá certo? Vamos continuar. E aí nós temos o quê? Duplicatas descontadas. Aí nós temos dois tipos. Se for atividades operacionais, possui como fato gerador uma venda a prazo. Se for atividades de financiamento, é uma forma de se obter financiamento. O que é isso? Aí a sua empresa, a sua área financeira e contábil vai ter que fazer o quê? Vai ter que analisar se aquelas duplicatas que foram emitidas de contas a receber, elas foram antecipadas. Descontos duplicados é antecipação de recebível. Se isso foi o quê? Foi feito para quê? Para pagar itens de contas a pagar do dia. Ou seja, eu não tenho dinheiro no caixa. E agora, o que eu faço? Vou fazer um empréstimo? Não, dá para antecipar o recebimento. Então, vou antecipar e eu faço o quê? Atividades operacionais. Porque você está fazendo uma coisa no dia. Se for atividade de financiamento, é a forma de se obter financiamento. Como que é isso? Eu tenho várias duplicatas a receber, eu vou antecipar essas duplicatas e fazer o quê? Elas são duplicatas que não vão afetar o meu caixa, eu vou integralizar dentro do meu capital. É isso, tá certo? Vamos lá, o próximo item. Notas explicativas. O que é notas explicativas? Transações de financiamento ou investimento que afetaram a posição patrimonial da empresa, mas não tiveram impacto no fluxo de caixa. Exemplo, integralização de capital em bens, conversão de dívida em patrimônio líquido, aquisição de imobilizado com passivos de longo prazo. Então, o que acontece? É tudo aquilo que acontece na sua empresa que não vai afetar o seu fluxo de caixa. Então, você não precisa pôr dentro do seu fluxo de caixa. Você faz o quê? Você faz notas explicativas. Você faz um adendo disso tudo dentro do seu fluxo de caixa. Ou seja, é literalmente isso daqui. Notas explicativas, exemplo. Empresa A, capital integralizado de 11 mil em dinheiro e aquisição à vista um terreno por 10 mil. Empresa B, capital integralizado de 11 mil, sendo 1.000 em dinheiro e 10 mil em terreno. As DFCs dessas duas empresas deveriam ser iguais? Não. Por que não? Porque um está falando que foi uma aquisição à vista de um terreno e outro está falando que foi o quê? 1.000 em dinheiro e 10 mil em terreno. Isso vai fazer de que forma? Nós vamos ter que fazer um quadrinho exemplificando como isso foi feito. E aí o que vai acontecer? Você não precisa pôr isso dentro do seu fluxo de caixa. Isso vai ficar fora, para que as pessoas consigam ver que teve essa integralização, teve essa aquisição, só que eles verão de que forma? De uma forma diferente, ok? E agora vamos para a curiosidade.
A demonstração de fluxo de caixa, DFC, pode vir a ser um instrumento de análise financeira das empresas se elaborada e utilizada adequadamente, permitindo à contabilidade desempenhar mais eficientemente o seu papel de principal guia na seleção e tomada das mais adequadas decisões econômicas. Que legal essa curiosidade! Vamos lá! Como que vai ser feito essas notas explicativas da empresa A e da empresa B? Da seguinte forma: resumo das demonstrações do fluxo de caixa. Empresa A, ele teve lá o investimento, fluxo de caixa de investimento 10 mil, fluxo de caixa dos financiamentos 11 mil, aumento ou diminuição de caixa equivalentes R$1.000, caixa equivalentes período 0, caixa equivalentes final do período 1.000. A empresa B, fluxo de caixa dos financiamentos 1.000, aumento e diminuição do caixa equivalentes 1.000, caixa equivalentes final do período 1.000. Ou seja, não mostrou, a empresa B não mostrou o quê? Ela não mostrou o capital integralizado de R$11.000 e nem que foi comprado um terreno, né, que ainda tem R$10.000 em terreno, ou seja, ele mostrou apenas o quê? O dinheiro que entrou. Por esse motivo é que essas notas explicativas elas devem ser feitas somente por um contador que possui conhecimento contábil. Por quê? Porque se você errar esse item aqui, o seu fluxo de caixa ele vai para o espaço. Porque aí ninguém vai entender, ninguém vai conseguir saber o que é e tudo mais. E aí geralmente o que nós colocamos? Que o item ele foi sempre feito por um contador e colocamos alguns detalhes, como assim, a empresa B deverá detalhar em NE a integração de capital com terreno, pela CPC 03. O que é isso? Isso aqui significa o quê? Que a pessoa tem que se detalhar dentro do fluxo de caixa, da onde que está vindo, como que foi, por que essas informações não contam nessa nota explicativa, tá certo? Bom, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.